2 Samuel, capítulo de número 11, versículo 1. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu terraço, do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então Davi enviou mensageiros e a trouxeram-na. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra, e nesta noite eu quero mais uma vez pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco de uma maneira especial, da forma que o Senhor sabe falar e da forma que o Senhor quer falar. Como servos, nós prestamos atenção na tua voz e te pedimos em nome de Jesus que possamos sair nesta noite deste lugar exortados, se assim for, consolados, edificados. Eu sei que sairemos, porque até na correção o Senhor faz pelos que o Senhor ama. Mas que nessa noite seja feita a tua vontade mais uma vez neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A nossa irmã Ana Lúcia, Simone falou que ela queria contar o testemunho. E é assim, irmãos, se nós formos tomar todos os testemunhos, mas é bom que isso aconteça. Pelo menos uma vez no culto, alguém conte um testemunho daquilo que Deus tem feito. Porque alguns pregadores vão pregar e enganosamente eles dizem que não existe mais, ou que Deus não faz mais milagre como fez antigamente. E isso não é uma verdade. Porque Deus continua operando da mesma forma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Simplesmente a Bíblia deixou escrito e relatado, e nós muitas vezes não contamos os milagres que Jesus faz em nossas vidas. Mas eu tenho certeza que se você parar para observar, Deus, pelo menos um milagre Ele fez em sua vida. Isso eu garanto. Pelo menos um eu sei que Ele fez. Mas se você parar para contar, eu sei que tem muito mais milagres que o Senhor fez nas nossas vidas. E é bom nós nos lembrarmos disso e também anunciar de vez em quando, para que outras pessoas possam saber que o Deus que operava no passado opera no presente e vai operar no futuro, porque Ele não muda. Ele é imutável. Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir, segundo disse João. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse, João escreveu, Ele é o mesmo Deus que opera as mesmas coisas. E a irmã contou aqui que através do propósito que nós fizemos, e nós temos esse propósito em todo o aniversário, Deus operou através da vida da irmã que levou o bolo para Lívia, e a irmã comeu com fé e foi abençoada em nome de Jesus. Amém? Nós vamos lá. O texto os irmãos conhecem, e eu sou obrigado hoje em dia, depois de deixar um tema para Pablo colocar lá no YouTube, porque o YouTube pede para que se coloque o tema, senão no vídeo não vai. Mas eu não gosto de dar tema às mensagens. Mas se eu fosse dar um tema, eu colocaria acerto de contas de Deus. Porque Deus tem sempre
um momento na nossa vida que Ele para acertar as coisas. Tem sempre um momento na nossa vida que, por mais errado que nós venhamos andar, o Senhor tem uma hora que para acertar. No livro de Atos, capítulo 5, a Bíblia mostra a primeira tragédia do Novo Testamento. E que tragédia foi essa? Um casal, ele, Ananias, ela, Safira, concordaram em mentir ao Espírito Santo. Eles venderam a propriedade e a Bíblia deixa bem claro que era deles, eles não precisavam dar absolutamente nada. Porque evangelho, irmãos, que as pessoas aí entendem e acham que nós aqui obrigamos alguém a dar alguma coisa. Você é voluntário para você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Até porque não é nosso, é de Deus. Eu só sou o administrador. E Ananias e Safira, por vontade própria, colocaram no seu coração entregar uma propriedade que eles haviam vendido. Mas na hora que eles olharam para o montante, para o dinheiro, eles acharam que era muito dinheiro para se dar na igreja. Bem, o que foi que eles fizeram? Concordaram entre si de não dar toda a herdade. Foram lá, deram parte daquilo que eles tinham vendido, e Pedro chega a dizer: era de vocês, vocês podiam dar ou não dar. E a Bíblia diz que naquele momento, irmãos, o Espírito Santo, Pedro só foi o canal usado para manifestar a vontade de Deus. Colocou no coração de Pedro, e Pedro largou a palavra dizendo que Ananias ia morrer, e morreu. Depois de 3 horas, diz a Bíblia que chega a Safira, a mulher de Ananias, e também o Espírito Santo, porque eles tinham mentido não para Pedro, mas para o Espírito Santo, manifestou a vontade de Deus, e Pedro largou a palavra e Safira também morreu. O versículo que segue dessa passagem, Atos capítulo 5, depois vocês veem lá, é o versículo que fala forte aos nossos corações, porque quando Ananias e Safira morreu, Lucas tem um cuidado de escrever: e houve temor sobre toda a igreja. Conjectura minha, não está escrito, mas eu acho que por não ver Deus agir dessa forma, a igreja estava se caminhando como a igreja que estava em Corintos. Para que vocês tenham ideia, a Bíblia diz que os irmãos que estavam em Corintos estavam cometendo um pecado tão grave, mas tão grave, que eles não sentiam mais o Espírito Santo incomodá-los. Eles estavam abusando da mulher do seu pai, da sua madrasta. Então, assim como Ananias e Safira, Deus teve um acerto de conta naquele dia, acontece com cada um de nós. Um momento Deus vai parar para colocar as coisas no lugar. O problema é que nós acreditamos que a nossa vida determina quem nós somos, e não determina. Jesus Cristo disse que a vida do homem não consiste no bem do que ele tem. Ou pelo menos não pode espelhar quem ele é pelaquilo que ele tem. O problema é que nós estamos hoje ouvindo pregações que enaltecem o nosso ego a tal ponto de achar que somos justificados pelaquilo que nós temos e não pelaquilo que nós somos. Nós muitas vezes ouvimos pregações, e talvez é o que mais se pregue hoje, que o crente que não tem, ele é um crente miserável. Talvez a maior ou os maiores pregações, aliás, algumas pregações faz a igreja glorificar. Eu estava explicando a minha digníssima esposa que está assistindo ali agora, que eu desconfio um pouco quando a igreja está
muito agitada, glorificando, aleluia. Isso é bom para o pregador, mas eu acho que a igreja não está assimilando direito. E eu gosto de ver a igreja assim, quietinha, só dá glória, Fábio, na hora exata, porque aí estamos prestando atenção. Então o que mais nós ouvimos é que somos justificados pelaquilo que nós temos e não pelaquilo que nós somos. Aliás, como eu disse, os pregadores se preocupam em passar essa mensagem para nós, ao ponto que alguns se entristecem porque acha que não tem, que não são servos de Deus. Pregadores que dizem que o homem que não tem uma vida próspera não é servo de Deus. E a Bíblia não sustenta essa doutrina. A Bíblia não deixa base bíblica para que nós venhamos a dizer que o homem que não tem prosperidade financeira, ele não é um homem de Deus. Como assim, pastor? Apesar de um pregador vir aí pegar uma heresia, eu vou falar o que é Bíblia. Jesus, o profeta Isaías diz que ele não tinha aparência alguma e eram mais desprezíveis dentre os homens. Aí Jesus chega dando seu testemunho dizendo: por que vocês estão me seguindo? As aves nos céus têm os seus ninhos, e as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Jesus, irmão, segundo está escrito, não tinha nem casa. Talvez, assim como o pastor Raimundo, que é pastor, e o pastor André, que está falando com você, é pastor, vivem de aluguel. Nem por isso eu me acho menos abençoado do que um pastor que tem uma mansão. Então Jesus disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele era tão desprovido, apesar de ser um homem próspero. E a prosperidade bíblica não é aquilo que nós temos de sobra, mas é aquilo que nós temos de suficiente. O apóstolo Paulo disse: olha, eu sei conviver com tudo. E aí vai sair a frase célebre que nós falamos: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo, ele vai definir dizendo que prosperidade é aquilo que nós temos como suficiência para a nossa vida. E o grande problema é que, pelaquilo que nós achamos que temos, pensamos que somos justificados perante o Senhor. O grande problema da igreja hoje, ou da vida cristã, é acreditar que a vida que nós levamos determina quem somos perante Deus. E isso é um engano muito grave. Eu li aqui porque falar de Davi é muito fácil. Davi foi um homem que talvez na Bíblia, aliás a Bíblia vai dizer, aliás o próprio Deus vai dizer acerca de Davi: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará todas as minhas vontades. Davi foi tão próspero em tudo que fazia, que Davi com uma pedrinha, irmãos, derruba um gigante. Gigante esse que Israel todo tinha medo de lutar com ele. Davi passou perseguições? Passou. Mas a Bíblia diz que quando Davi coloca no seu coração construir o templo, Deus disse: não, porque você derramou muito sangue. Ele deixa preparado tudo para Salomão. Salomão, irmãos, não adquiriu riqueza, ele só fez receber de Davi. E a Bíblia diz que Salomão foi um dos homens, ou a melhor, foi o homem mais rico que houve, talvez depois de Jó. Mas Salomão não construiu nada. Quem fez tudo foi o seu pai Davi. Então está aqui um homem que serve como exemplo bíblico hoje para justificar a teologia da justificação pela prosperidade. Mas o capítulo e o versículo que eu li aqui diz que Davi vai cometer um pecado que na frente Deus iria se acertar com ele. E qual foi o pecado? Você já conhece o pecado que ele vai
premeditar a morte de um homem, vai planejar a morte de um homem, vai mandar executar esse homem de uma maneira que colocasse à frente da tropa, mas ele sabia o que estava fazendo. E para que vocês entendam o que é que está acontecendo aqui, a Bíblia diz que Davi, quando vai deitar-se com Betseba, ele se deita, ela se banha, ela se lava, vai para casa, e depois ela fala com Davi: estou grávida. Pergunta aqui para vocês, mulheres: quando é que vocês vão saber que estão grávidas? Pelo menos no atraso da primeira menstruação. E vocês desconfiam ainda que pode ter sido um atraso, aí vão confirmar que está grávida lá para o 2º a 3º mês. Sentir barriga mesmo. Então veja o tempo em que Davi se deitou com Betseba e vem levando a vida depois de um pecado, porque ele sabia que havia pecado. O problema é que quando nós estamos dentro do pecado, é necessário que alguém venha e nos diga, porque nós não enxergamos direito. É por isso que qual a importância de um irmão repreender o outro irmão. O próprio Davi aprendeu a lição que ele disse: filha, meu justo, isso será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Porque ele sabia que ele não conseguiria ver o seu pecado, porque quando se está dentro de um erro, para sair daquele erro, muitas vezes alguém tem que nos apontar. Então Davi leva, pelo menos eu vou colocar assim no baixo, 2 meses com algo que ele sabia que tinha errado, mas não iria confessar, porque até então estava dando tudo certo. E como eu disse, é um erro muito grave você julgar a sua vida espiritual pelaquilo que está acontecendo na sua vida material, seja para bem ou seja para mal. Não é que você não está bem financeiramente que diga que você está mal espiritualmente. E não é que você está bem mal financeiramente que diga que você está bem espiritualmente. Pode ser o contrário. E até então, Davi estava levando a sua vida normal. Planejou a morte de um homem, executou, e Davi, depois de 1 ano, irmãos, 1 ano, foi quando a criança nasceu, ou está prestes a nascer, que Deus fala com Davi: Davi, agora é a hora de nós acertarmos as nossas contas. E assim, eu não sei, é conjectura minha, o que a Bíblia não fala, eu não posso afirmar, eu só posso simplesmente ter uma imaginação aqui na minha mente. Natan, quando chega a Davi, ele chega contando uma parábola, porque apesar de tudo, Davi era um homem muito sanguinário e não tinha pena de matar quem quer que seja. E assim, quando nós estamos em um pecado, e era o caso de Davi, nós ficamos arredios, arrogantes, prepotentes. Você já repreendeu alguém que estava errado, que ele falou obrigado logo de princípio? Não. Tenho certeza que essa pessoa te falou logo de princípio: não se meta na minha vida. Você não tem nada a ver com isso. Depois, toma um banho frio, uma boa noite de sono resolve muita coisa. Aí a pessoa reflete, diz: meu Deus, o irmão estava querendo me ajudar e eu fui tão ignorante com ele. Natan chega contando uma parábola, porque talvez Davi não escutasse o conselho de algum irmão, mas precisou de 1 ano. E nesse meio tempo, talvez ele esteja ou estivesse imaginando: não aconteceu nada comigo, Deus me ama a tal ponto, eu sou tão importante para Deus, que Deus não fez nada comigo. Não, engano. Engano. Eu não sou tolo a ponto de achar que aqui eu sou insubstituível, porque eu não sou. Eu não sou tolo a achar, ao ponto de achar que Deus nunca vai me repreender, porque eu não sou irrepreensível. O problema é que Davi leva esse
Um ano, e quando Davi estava dentro desse pecado, com certeza ele dizia: não aconteceu nada. É a grande problemática hoje da igreja. A Bíblia diz que os pecados de algum são manifestos agora e outros no juízo. Se for manifesto agora, legal. O problema é se for manifesto lá no juízo, que não vai ter tempo de arrependimento. Não tem como voltar atrás. Então ele leva um ano mais ou menos, é o que a Bíblia está dizendo, até a geração de uma mulher, 9 meses, não é isso? Pronto, 9 meses, um ano são 12. Senão seria filho de elefante. 9 meses mais ou menos, Davi mandou matar um homem, ele sabia o que ele tinha feito. Havia se deitado com a mulher, e assim, nesse meio tempo, ele tentou consertar o pecado com outro pecado. Porque um abismo chama outro abismo. E 9 meses Davi calado, achando que não ia acontecer nada. E Deus chega para Davi através do profeta Natan e vai contar uma parábola, uma história. E Davi se irrita consigo mesmo. Veja o ponto que ele estava. Irmão, quando alguma coisa adormece dentro de nós, que nós achamos que é normal, cuidado, porque pode ser nossa destruição. Não ache normal você sentir ódio de alguém não, porque não é normal. Não ache normal você ficar de mal com outro irmão aqui não, que isso não é normal. Porque a Bíblia diz que se seu irmão tem algo contra ti, se seu irmão tem algo, você precisa ir até ele e dizer assim: ó, meu irmão, eu vim me acertar aqui contigo. Então não ache normal você acreditar que algumas coisas são simples, porque não são. Nesse meio tempo o diabo está trabalhando. Foi o que aconteceu com Davi. Davi achou que aquilo tinha passado e se esqueceu, ao ponto de se indignar quando Natan conta a história. Quando Natan fala: olha, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quem é esse homem que eu mato? Esse homem é o Senhor, rei. É o Senhor. E aí que eu digo que entra o acerto de contas, porque quando algumas coisas são cometidas, não adianta só pedir perdão a Deus, tem que corrigir. Escute aqui uma coisa, para que você entenda: é um culto doutrinário, eu estou sendo bem pastor, bem devagar, você não precisa dar glória. Viu, Renato? Você não precisa dar glória, não precisa dar aleluia, nada. Fique tranquilos. Se você falar mal de Pablo para Denison, e o mal que você falou de Pablo para Denison, e Denison falou para Isamara, que falou para Noemi, que falou para Ariana, que falou para irmã Nildes, o mal já está feito. Depois não adianta você só se acertar com Pablo. Tem que se acertar com todos aqueles que Denis espalhou. É aquela velha história: tem gente que peca na presença dos outros, na hora que vem pedir perdão, vem pedir em secreto. Você arrancou o couro do irmão na frente da igreja. Eu fiz isso com o Gleides, não vim nem pedir perdão, que depois ele me pediu perdão, que estava errado. Tá vindo, deixa ele falar aí. Que eu posso, que eu sou pastor dele, tem que apanhar. Você pede perdão, você ofende os outros na frente dos outros, na hora de pedir perdão, fala assim: pastor, entra aqui na sala que eu quero te pedir perdão. E os outros? Como é que fica o negócio? Quer dizer que fica tudo bem depois. Olha o que Deus falou: Davi, é a hora de acertar conta contigo. E não adiantava só Davi pedir perdão a Deus, porque ele precisava, aleluia, reparar o mal que ele tinha feito. Qual foi o mal? Matou um homem e estava agora com um filho que nasceu no adultério.
E isso não foi só com ele. Tem alguns acertos de conta na Bíblia que eu acho assim interessante. 1 Samuel capítulo 14. Você vai ver lá, ó, capítulo 4. Você vai ver lá um homem chamado Eli, onde Deus avisa: Eli, o que é que está acontecendo com tua casa, rapaz? Teus filhos estão bagunçando na igreja. Você não vai tomar providência, não? Está bagunçando, rapaz, na igreja na hora do culto. Os teus filhos estão lá, levando para lugar santo, abominação. E Eli, com a boca para cima aberta, achando que era indispensável, Deus disse: vou levantar um outro homem e você vai perder o sacerdócio. Ele não acreditou. A Bíblia diz que um dia estava Samuel pequeno, dormindo. Deus chama Samuel e diz assim: olha, eu quero que você se prepare, porque o dia de Eli acabou. Aleluias. E Eli até quis. Aliás, ele foi até me dizendo: Deus faz o que quiser, porque eu sou servo dele. Mas olha a tragédia, irmão. Hófni de Finéias morreu e Eli estava sentado num banco. Quando ele recebe a notícia, ele cai e morre também. E poderia ter evitado isso se escutasse a Deus antes. O problema é que nós fazemos ouvido de mercador e não escutamos o que Deus está falando por meio dos pregadores da igreja. Ó, irmão, eu estou com a consciência tranquila, porque quando chegar lá em cima, não tem ninguém aqui desavisado. Jesus me estreita lá dentro na hora para eu falar. Como é que vai ter desavisado? E agora está melhor, porque está gravando tudo no YouTube. Dá para ver de novo a pregação. Não é não? Não vai chegar ninguém desavisado. Deus para e acerta contas. Foi assim, irmão, nem Moisés, oh meu Deus, nem Moisés escapou. Moisés, a primeira vez você feriu, a segunda você fala. O problema, irmãos, é que a nossa intimidade, ou uma proximidade, vamos dizer assim, que íntimo igual a Moisés não vai ter, de Jesus nos torna prepotentes. Nada, Pai, Deus é meu camarada. Ali é assim, eu apronto, eu abuso, daqui a pouco, perdão Deus aí, Deus, beleza, legal. Não é assim não. Moisés, a primeira vez você feriu, eu quero que você vá a segunda vez e mande a rocha da água e santifique meu nome no meio do seu povo. Aí Moisés chega pensando que ele é o bam, o rei da cocada preta, com a varinha dele. E aí na hora que ele chega perante ao povo: vocês acham porventura que eu sou Deus? Eu posso aqui dar água a vocês? Pá, já jorrou, o povo bebeu, foi alegria. Eita, homem de unção. Eita, esse Moisés é o cara mesmo, o camarada tem uma autoridade retada. E Deus lá de cima olhando, disse: lá na frente eu vou te pegar, meu filho. Lá na frente você vai ter que parar para conversar comigo. Deus disse: Moisés, suba no monte. Você viu a terra? Eu menti, mas agora você não vai entrar nela, porque você não santificou. Está lembrado do que, Senhor? Está lembrado lá atrás que eu pedi para você mandar? Eu não lembro não, eu lembro que eu não tenho problema de amnésia. Senhor, é o seguinte, vamos falar. Não, eu não quero mais saber desse assunto, basta. Mas Senhor, por favor, basta, Moisés, eu não quero mais saber desse assunto. Você não entra e acabou. Escute aqui, ninguém aqui está enganando Deus. Se Deus deixou passar, não é porque Ele deixou passar a mão na sua cabeça, não. É que Ele está dando tempo de você cair em si, se arrepender e voltar para o prumo de Jeová. Eu não tenho, irmãos, eu que sou eu, não tenho problema de amnésia. Teve um tempo que eu estava meio zoado aí, que estava esquecendo tudo. Rapaz, mas Jesus me curou. Eu não estou esquecendo mais de nada. Tá dando risada? Gente, eu estou com memória excelente.
Imagina Deus. E eu não quero falar de um Deus aqui vingativo, não. Porque Deus não é vingativo, é isso, Ednei, Ele é justo. Que retribui a cada um de nós segundo as nossas obras. Aí Deus fala: pronto, meu filho, agora é a hora de nós acertarmos a conta. O que foi aquilo que aconteceu? Você teve um filho com a mulher do camarada? Primeiro lugar, seu filho vai morrer. Segundo lugar, você pegou em oculto a mulher do camarada. Na surdina, de madrugada, ninguém viu. Mas eu vi. E suas mulheres será dada na praça de Israel à luz do dia. Todo mundo vai ver. Outra coisa, Davi, você é um homem segundo meu coração, mas o teu opróbrio nunca se apagará. A vergonha. Irmão, fala a verdade. Quando você fala de Davi aqui, se eu dissesse para você dizer duas palavras acerca do rei Davi, me dê definição do rei Davi em duas palavras, ou em duas frases, melhor dizendo, você diria, com certeza, pastor, primeira definição, homem segundo o coração de Deus, e segunda, pecou. Aonde Davi vai, irmãos, o pecado dele é conhecido. Aonde Davi vai, ele é conhecido como homem segundo. Assim como o perfume da mulher que derramou sobre os pés de Jesus, aonde é pregado o evangelho, Jesus disse que esse ato ia ser pregado. Davi, onde é pregado, ele é pregado segundo o coração de Deus, mas também um homem que pecou. Irmãos, nós tivemos um ministério uma vez, um problema com um pastor. Foi o primeiro ministério que eu congreguei, muitos anos atrás. E esse pastor adulterou com a menina do ministério de louvor. E meu antigo pastor disse: não, nós vamos mandar você para um outro lugar, dirigir uma outra igreja. Ele passou o tempo de disciplina e foi para outra igreja. E começou a dirigir. Ele era um homem muito abençoado, cometeu um erro. Mas um dia ele chegou na reunião e eu estava nessa reunião. Eu estava lá, Pablo, com ele junto na reunião. Ele falou: pastor, nosso pastor, não vou falar o nome, eu queria pedir ao Senhor afastamento do ministério. E o nosso pastor presidente perguntou: por que, pastor? Ele: pastor, eu sinto que a igreja não me perdoou. Aí ele falou: por que você tem essa impressão? Porque toda vez, pastor, que eu prego, a igreja fica assim me olhando. Ele disse: não. Aí o pastor presidente disse: não, é impressão sua. Não, pastor, eu não aguento mais olhar. Sabe o que foi? É porque Deus disse que no caso de adultério, o opróbrio nunca se acaba, nunca se apaga. Você pode ser o homem mais usado que for. Quando adulterar, vai chegar lá na frente, se souber, vai chegar: rapaz, esse irmão é uma bênção. O problema é que um dia ele adulterou. E você vai ter que conviver com isso. Irmão, quando falo em adultério, irmãos, eu tremo assim, ó. 25 anos, 24 anos servindo a Jesus, não deixei nem se aproximar para eu não ter essa mancha em minha vida. Conheço pastores aí, homens de Deus, que caíram, se levantaram, mas aonde chega as pessoas falam: rapaz, pastor é uma bênção. Rapaz, nem parece que ele caiu lá 10 anos atrás. Ninguém esquece, irmão. Porque a sentença de Deus disse para você: o seu opróbrio nunca se apagará, e a vergonha nunca sairá da tua casa. Então escuta, porque apesar de nós ouvirmos várias pregações, e é o que mais se prega isso hoje, irmão, Jesus, para vocês terem ideia, não seria um bom pregador hoje. Eu já falei isso aqui antes. Jesus só pregaria uma vez em algumas igrejas, porque Jesus tinha uma mensagenzinha fraca, vamos colocar assim. Fala a verdade, você convidaria um homem para ficar na sua igreja falando assim: ó, certo homem tinha 2 filhos. E esse filho disse, e o pai disse ao mais moço: filho, vai trabalhar na vinha? O mais velho disse: não, sim, meu pai. Depois disse ao mais novo: não quero.
Depois o filho mais novo, se arrependendo, foi trabalhar e o mais velho não foi. Qual dos dois fez a vontade? Ninguém é da glória, irmão. Fala a verdade, você escutar um pregador que viesse aqui para pregar assim. Eu estou falando nos parâmetros de hoje. Porque nos parâmetros de hoje nós queremos ver a igreja movimentar. Ah, você não entendeu. Da glória. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. Da glória. E blá, 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 blá. A gente quer ver trovoadas, relâmpagos e raios da igreja. Mas não é assim. Deus faz. Então, Jesus não seria um bom pregador hoje. Entre aspas. Na minha igreja ele prega o dia que ele quiser vir, Jesus. Na igreja minha não, na igreja que eu dirijo, que eu sou maluco. Mas não pregaria. E hoje, o que é que faz sucesso entre nós? E eu não estou falando que isso não é verdade. É verdade dos pregadores. O que faz sucesso em nós é nós ouvirmos uma palavra onde vamos sair daqui cheios de fé. E podemos sair daqui cheios de fé porque amanhã nós vamos colocar e Deus vai prosperar de alguma maneira. A pregação que mexe conosco hoje, eu já saí, não, eu vou comprar um carro, Deus vai me dar um carro amanhã, uma casa. A pregação que faz sucesso hoje é a pregação onde nós sempre vamos adquirir ou ter. Mas a pregação que Jesus, as pregações de Jesus que fazia sucesso é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Nós estamos ouvindo essas pregações, mas escute uma coisa: Deus pode estar agindo comigo e com você como aquele homem que saltou a corda, mas está segurando na ponta. Uma hora ele vai puxar. Assim, ó, vai puxar. Para quê? Para falar, vamos parar para acertar as contas? Vamos parar para ver o que é que está errado? Então, não liga muito não. Não se preocupa muito se você está vindo para a igreja de pé, porque não tem um carro ainda. Mas espiritualmente nos céus, Deus te conhece como um filho. Não liga muito não, eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia à miséria, mas não liga muito não se você na tua casa não comeu o que você queria comer hoje. Se você nunca mais teve dinheiro para ir num restaurante bom e levar tua esposa ou teu marido para comer um bom churrasco, eu quero fazer isso com a minha, mas ainda não deu. Mas a gente vai, amor. Não liga não, aleluia, porque talvez isso não seja nada perto daquilo que você, e eu estou falando aqui comigo, esteja ocultando até hoje, onde Deus disse: você precisa parar e se acertar comigo. Você precisa parar e consertar aquilo que você fez lá atrás. Pastor, já pedi perdão. Certo, ótimo, Deus te perdoou. Mas deixou alguma marca? Não adianta, irmão, você testemunhar para um irmão, para um rapaz que você acha que te roubou na rua e você reconhecer que aquele rapaz te roubou na rua e o rapaz está cumprindo pena lá dentro. 3 anos preso e depois você diz simplesmente: Jesus, eu errei, eu peguei o homem errado, se eu reconhecer errado, me perdoe. Não adianta não, você tem que ir lá falar com o advogado, o juiz, o delegado, que você deu um falso testemunho. Porque o rapaz está cumprindo pena por causa do seu falso testemunho. Não adianta não, irmãos, tem hora que não adianta se arregaçar. Eu estou falando comigo, André. Arregaçar, botar para lá, emprestar sua boca para o diabo, para denegrir a imagem do teu irmão, botar lá embaixo, na chão.
jogar cinza em cima, jogar, denegrir de tal ponto que essa pessoa ficou tão denegrido, depois você ir pedir perdão a Deus, o irmão, não resolve não. Tem que ir para o jornal falar: olha gente, eu sou um fofoqueiro, eu sou uma fofoqueira, eu errei, prejudiquei meu irmão, e eu estou pedindo perdão aqui e agora. Porque se não chegar lá na frente, Jesus vai parar e dizer: sim meu filho. E assim, irmãos, Jesus é tão proposital que ele só pega na esquina. Sabe o que é a esquina? A esquina é aquela que você nunca vê o ladrão. O ladrão fica lá na esquina, quando você vira, não dá mais tempo de voltar. Jesus é a mesma coisa. Só pega na esquina. Só que do ladrão dá para correr, de Jesus não dá. Jonas, diga aí. O que é que você está fazendo aqui dentro do porão, meu filho? Eu me escondi do Senhor. Se esconder de mim? Jonas, você nunca leu o livro de Salmos, não, é? Davi tentou, mas ele disse que se subisse até os céus, eu estaria lá e estou. Se ele descesse até o Seor, lá eu fazia minha residência, e lá também eu estou. Se eu me lançasse ao profundo dos oceanos, eu estaria. Jonas, meu filho, ninguém pode correr de mim. Sai daí de dentro, viagem de peixe, mas vai ter que cumprir a minha vontade. Não dá para correr, irmãos. Não dá para correr. Dá até para disfarçar. Levar um tempozinho, que é mínimo. Um tempozinho mínimo, sem acontecer nada conosco. Olha Sansão. Já estou terminando, irmãos, viu? Olha Sansão, capítulo 13 de Sansão, a Bíblia diz que Sansão toca num cadáver, e a Bíblia é bem enfática em dizer que todo nazireu não podia tocar em cadáver. Sansão não só tocou num cadáver, mas ele tomou um favo de mel. Eu não sei nem, isso é impossível, mas Deus, você vê como são as coisas. Tomou um favo de mel e comeu daquele cadáver. Sansão comeu, encheu a barriga e foi sanciar. Chegou lá, Sansão matou Filisteu, matou amorreu, matou todo mundo, e Sansão lá em cima. Sansão vai, pega uma prostituta e 1, 2, 3 vezes mente para a mulher. Na quarta, Jesus disse: Pi, meu filho, e agora? O diabo me pediu para te cirandar como trigo. Eu não posso fazer nada, que você é um mentiroso, descarado, sem vergonha. Sansão vai, e quando ele levanta, a Bíblia diz que o Espírito Santo já havia saído dele, ele nem percebeu. O Espírito Santo já havia deixado Sansão, ele nem percebeu. Ali não adiantava, irmão, ele podia entrar na igreja, só o Senhor é Deus, e dançar, e pular, e rodar, e não, o Espírito já tinha saído. Ele não percebeu. Não adiantava ele dar glória, dar aleluia, ofertar, dizimar. Não adiantava nada, o Espírito já havia saído dele e não percebeu. Até que veio o inimigo e disse: vou furar os seus 2 olhos, e furou. Aí ele percebeu que ele já tinha caído. Graças a Deus, meu Pai, que hoje não vai entrar no ouvido e sair no outro. Não vai entrar não, em nome de Jesus. Que essa palavra seja ficada na minha mente. Eu vou falar de mim na minha mente, para que nesse dia 16 de setembro de 2020, esteja gravado, não no Facebook, mas nos céus, que eu preguei essa mensagem. Não no Instagram, mas no céu. Porque lá, irmãos, até pensamento meu está sendo contado. Aqui ele só está vendo só esse camarada aqui, todo arrumadinho, com uma boa iluminação, mas lá nos céus até pensamento de todos nós aqui dentro. Todos.
todo mundo sendo contado aqui perante o Senhor, está escutando a palavra, e o Senhor está dizendo: será que o meu espírito não está falando com você? Será que meu espírito não está dizendo: tome cuidado com as suas atitudes? O Espírito Santo está gravando e filmando tudo, está dizendo assim: olha, meu espírito está dizendo, cuidado. Porque quando ele rejeita, ele rejeita. Senhor, me arrependo. Eu fiz besteira, Senhor, mas o direito da primogenitura é minha. Senhor, me arrependo. Pedro disse assim, ó, ele buscou lugar de arrependimento e não achou, porque Deus rejeitou a Esaú. Chega uma hora, irmãos, que não dá mais para correr atrás. A grande tragédia que vai acontecer com a igreja, e eu não estou nem entrando no âmbito da questão aqui de como é que vai ser o arrebatamento, porque alguns creem de uma forma ou de outra, não sei. Não vou nem entrar na questão aqui, senão para não polemizar. Eu tenho a minha convicção. A grande tragédia da igreja, sabe qual vai ser, Rose? Vai chegar André lá todo bonitinho, com a gravatinha azul, uma camisa azul, um sapatinho todo bonitinho, cabelozinho penteado com gel. Vou me apresentar dele de qualquer maneira. Cortado, vou cortar e fazer essa barba também. Chega aí, Senhor. Tá aí o povo que eu entreguei ao Senhor. Tá aí Elane, me deu um trabalho terrível, mas tá aí pro Senhor, meu Pai. Tá aí Renata, Senhor, quase que não sobe, mas a gente deu chute, empurrou, mas ela tá aqui, Senhor. Ó o Ramon aí, ó a irmã Nildes aí. Ó Fábio, Senhor, Fábio foi. Conseguimos, Fábio. Sirleide tá aí. Sim, tô vendo. E você, quem é? Sou eu, pastor André? Não te conheço, não. A grande tragédia da igreja vai ser essa. Mas, Senhor, o Senhor não lembra lá no dia de sexta-feira, quando eu orava, a igreja se agitava, demônio manifestava, eu expulsava demônio. A irmã Lucia contou um testemunho de cura, Senhor, lá. A irmã Fabiana outro dia contou que foi curada. O Senhor não me conhece? Eu não te conheço, cara. Não pode ser, Jesus. Fábio, pelo amor de Deus, diz aí que você me conhece, que eu era o seu pastor lá embaixo. E Jesus vai dizer: não adianta, não te conheço, rapaz. Cuidado para você não ouvir isso. Porque a todo dia eu estou pedindo: Jesus, não deixa eu ouvir isso, não. Me fala o que tem que falar aqui embaixo, Jesus. Esse sentimento no meu coração que de vez em quando bate. Tem vontade, irmão, que dá vontade. Ô, Elane, vou confessar aqui, pode pedir perdão. Tem hora que dá vontade de te matar. Me perdoa? Você vai conversar agora o seu? Tem hora que dá vontade, Fábio, de voar do seu pescoço. Gleide está assistindo ainda? Tá? Gleide, tem hora que dá vontade de voar no seu pescoço. Mas eu digo: Jesus, não deixa eu sentir raiva daquele meu irmão careca, não, Senhor. Não deixa eu sentir raiva de Fábio nem de Elane, não. Me ajuda. E Jesus fala assim, ó: eu vou tirar o sentimento do seu coração, porque você foi sincero. Porque todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê glória, Noemi, agora. Aos irmãos do Face, Deus abençoe, tá bom? Fica na paz e até a próxima transmissão, em nome de Jesus.